temos a presença do nosso professor de História, Luiz Maria Grezana, no nosso quadro Conhecendo História. Hoje vamos trazer um tema muito importante, que inclusive foi um tema de muita polêmica no nosso estado do Rio Grande do Sul, em virtude, inclusive, de uma lei que tentaram constituir para alterar o hino do nosso Rio Grande do Sul. Com a argumentação, professor, que a palavra escravo, ela, como se ela fosse uma palavra totalmente exclusiva da raça negra. A gente tem que ter muito cuidado, inclusive, como falar, porque hoje em dia é tão delicado que até falar raça negra, cor negra, a gente fica até com medo, porque existem represálias, porque as pessoas hoje titulam como se fosse diminuir a pessoa. Mas a história está aí para contar e explicar, e a gente precisa trazer a verdade do tempo das coisas. E hoje o esclarecimento, eu vou trazer aqui o trecho, né, do hino do Rio Grandense, que foi o que gerou essa polêmica, mas que também acaba sendo uma polêmica em todos os tempos. É uma situação que está muito delicada. Então, eu quero trazer aqui para o nosso professor, e eu vou trazer aqui para a gente falar sobre esse trecho. Vamos aqui. O trecho fala: mas não basta para ser livre, ser forte, aguerrido e bravo. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Professor Luiz Maria Grezana, vamos explicar e trazer a conhecimento do nosso telespectador que a palavra escravo e a terminologia escravidão, ela não está direcionada à raça, e sim a um modelo, enfim, esclareça, de antepassados. Não é uma exclusividade do negro ou das dores da raça negra. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Que lema fantástico! Esse é a marca, esse é o dístico, esse é o símbolo das nossas origens farroupilhas. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Esse lema devia estar esculpido em todas as casas, em todas as pessoas que preservam a tradição dos farroupilhas. Aqueles farrapos que lutaram contra o Império exatamente porque tinham postura, dignidade, coragem e capacidade de se argimentar para enfrentar o poder, para enfrentar aquele que queria impor aos gaúchos uma regra, uma norma, desrespeitando a tradição dos nossos ancestrais, dos nossos maiores. Nós que íamos ter o direito de escolher os nossos dirigentes. Esse capítulo da história do Rio Grande do Sul, de 35, que marcou as nossas origens, devia ser retomado sinceramente como uma bandeira. Porque povo que não tem virtude acaba por ser escravo. O que significa isso dizer? Que essa virtude, ela começa desde as origens, desde o berço. É preciso sempre ter dignidade, preciso saber enfrentar as dificuldades das condições de clima, de tempo, de condições de natureza, de suas próprias origens, das dificuldades. Temos que lutar porque nós temos dentro de nós brio, coragem, intrepidez, heroísmo. E é isso que faz com que nós não sejamos escravos. Tanto que
Quando Caxias, no Acordo de Pedras Altas, celebrou a paz com os farroupilhas, ele respeitou a tradição e até mesmo as honras militares daqueles que tinham lutado em defesa dos seus direitos. A escravidão, na realidade, é a humilhação máxima. E quando nós falamos em escravidão, nós temos que entender que ela é a forma pela qual o primitivismo dos conflitos entre os seres humanos se manifesta. Porque não tem nada a ver escravidão com negro, não tem nada a ver escravidão com características genéticas ou características de população, de povo. Tem que ver com a condição humana, de prepotência de uns sobre os outros. Tem que ver com o fato de as pessoas se submeterem à imposição. Tem que ver com a falta de coragem de resistir à imposição. E eu lembro muito bem do nosso grande Castro Alves, quando nas espumas flutuantes, quando nos seus versos ele conclamava a nós, que somos também negros de alguma maneira, que somos também povos que sofremos o processo de dominação. Quando na simbologia das suas pinturas, que ele cantava aqueles versos briosos de enfrentamento da circunstância do escravo, quando ele lutava contra a escravidão, ele não lutava contra a escravidão apenas como forma de expressão de dominação de um determinado povo sobre o outro povo, mas da própria condição da escravidão em si. Por quê? Porque o negro que veio ao Brasil, nossos ascendentes, eles vieram já submetidos de lá. Eles foram escravizados por outros povos da mesma origem étnica, quem sabe, mas em suma, de povos que se sobrepunham sobre outros, escravizavam os seus próprios irmãos e vendiam os navios negreiros, principalmente ingleses, para serem comercializados no mundo inteiro. No Brasil, na Europa, melhor, na América do Norte, nos países em que foram colonizados a posteriori do século XVI, essa mão de obra chamada escrava já vinha na sua origem escravizada. Agora, a condição de escravo é aceitar essa submissão. A reação das nossos briosos que lutaram contra o domínio, ela foi se dando ao longo do tempo, porque eles eram mais fracos, não tinham na mão o poder, nem da convicção, nem da capacidade, digamos assim, acumulada pela prática do exercício de militar, nem pela tradição de resistência. Eram povos que não tinham estrutura, entendeu, de organização como grupo, então foram mais fáceis de ser dominados pelos mais fortes da sua própria região da África. Mas essa escravidão já tinha acontecido desde os primórdios. Ela ocorreu entre os povos do Oriente Médio, por exemplo, entre os egípcios e os israelitas. A casa de Israel, que se expandiu pelo Egito, sobretudo depois que José, filho de Jacó, foi considerado primeiro-ministro, foi um dos homens mais prestigiados do Egito, que ocupou o Egito e ajudou a construir o Egito. Aquele povo estava sendo depois escravizado. Mas o clamor do profeta, o clamor das suas origens, o clamor da necessidade dele se libertar do domínio, fez com que houvesse o grande evento da libertação do povo de Israel, do domínio egípcio, que foi terrível. A Bíblia retrata todo o episódio, porque foi uma sucessão de períodos de angústia e de sofrimento para aquele povo.
Assim como foi quando eles foram também subordinados aos babilônicos. Eles tiveram de lutar para se libertar. E os profetas eram que clamavam contra as injustiças praticadas, para que eles se libertassem desde as próprias injustiças por eles mesmos, para eles se ascenderem como povo, para eles se tornarem capazes de ser alguém como povo. Porque eles eram diminutos, eram um grupo comparativamente com os outros grupos, dos hititas, dos povos daquela região. Eles eram menores em quantidade, mais fracos como grupo, menos estruturados. Mas o quê? A origem, a necessidade de se imporem, fez com que eles se libertassem do jugo. Assim aconteceu em Roma. Roma, a escravidão era uma instituição dos povos dominados. Roma se fez às custas da dominação pela força da vitória dos seus exércitos que traziam para Roma, além do espólio de guerra, os escravos. Tornavam-se escravos, tornavam-se submissos. Então, na história da Grécia, os que não eram... E assim se deu ao longo dos milênios, até mesmo entre os próprios povos árabes. Eles conseguiam, eram povos que submetiam os outros mais fracos. Então, esse amor próprio, essa expectativa de criar uma resistência para poder enfrentar o mais forte, fez com que eles conseguissem se agrupar a ponto de enfrentar dificuldades. Então, a chamada libertação dos escravos no Brasil é um clamor que não nasceu só dos negros, nasceu daqueles grandes nossos heróis que lutaram contra o escravagismo, entendeu? Agora, querer simplificar que escravidão se dá porque o cara é negro é um absurdo histórico. O que ocorre é que ficou mais caracterizado que o negro que estava no Brasil era submisso àquele que tinha contratado, comprado ele para o serviço da senzala, entendeu? Eu até tenho a lembrança histórica de uma experiência que eu tive, onde nós fizemos um congresso em Campina Grande, da Juventude Universitária Católica, dentro de uma senzala. Agora, casualmente, muitos daqueles dados históricos de então faziam com que o cara entendesse que nem todo negro era escravo. Pelo contrário, as negras, sobretudo, as mulatas, eram extremamente, digamos assim, no status social, elas não tinham o mesmo sofrimento do negro escravo, nem do mulato, como diria o sociólogo pernambucano. O Brasil era o inferno dos negros, o inferno dos negros, o purgatório dos mulatos e o paraíso das mulatas, porque elas eram atraentes, eram lindas, eram mulheres que fazem com que essa miscigenação que houve no Brasil, embora trágica, ela realmente diluísse esse sofrimento para todos nós. Eu tenho a satisfação de te contar, e como tu já sabe, que eu fui um dos cofundadores da Fundação Palmares, junto com o Carlos Moura. Eu tenho até hoje o livro da Mão Negra, que eu dei de presente para a mãe das tuas irmãs mais jovens, que é negra. Então, na verdade, nós temos que saber dissipar, tirar essa marca, esse estigma de que a escravidão se liga à negritude. Não! A negritude é uma característica da pele e talvez da cultura. Agora, o meu avô, ele sempre dizia que quando eles vieram da Itália, vieram para ser mão de obra. Não vieram para ser pintores, nem escultores, nem gênios. Eles vieram a categoria mais modesta que tinha na época, e contadini. Eles eram como contados, não eram cittadini, não eram homens da elite italiana, eram gente do trabalho, vieram para fazer o quê? Para mão de obra.
para substituir. O que houve no Brasil foi uma falta de percepção administrativa, sociológica, diremos assim, de que aquele negro liberto pelo dia 13 de maio, né, fosse reincorporado como integrante da sociedade, porque, na realidade, eles serviram ao país e não foram beneficiados. Quando no movimento do IBRAP, de que eu fui membro, nós falamos da recuperação dos quilombolas, dentro do espírito que havia, era incorporar mais o negro nos próprios processos de decisão do país. O problema todo é que nem sempre as instituições colaboraram para valorizar o negro. E não colaboraram porque não provocaram. Continuaram mantendo ele afastado, submisso, embora não submisso pela lei, mas submisso pela inabilitação dele às atividades econômicas de crescimento, de educação para o desenvolvimento, para torná-lo capaz de ele gerir o seu potencial. Então, o que nós temos que é dissipar esses preconceitos de escravidão, como escravidão fosse associado ao negro, para mostrar que a escravidão é uma chaga da história humana, que remonta às próprias origens da humanidade, e tornar, assim, como símbolo dessa reação, a própria marca da nossa história. Virtude, capacidade de empreender, capacidade de resistir ao poder, capacidade de gerar a riqueza, o desenvolvimento expansivo, seja branco, negro, pardo, vermelho, o que for. É o que é o Brasil de hoje, sobretudo o Brasil do nosso Rio Grande. Esse Rio Grande que se estendeu pelo oeste do Brasil, onde quem é que fez o Mato Grosso? Quem é que fez o oeste do Paraná? Quem é que tem feito o Piauí, onde eu tenho as marcas de ter criado uma empresa de expressão lá dentro? Quem é que fez o oeste da Bahia? O nosso colono, associado ao nosso negro, que foram para lá juntos semear a riqueza dessa região do país, que era então um deserto, essa que é a verdade. E continua o Brasil um grande deserto de gente, uma imensidão sem gente. Nós somos um povo que temos de povoar esse país, em desenvolver esse país, sem essa marca ignominiosa de querer misturar, por esse preconceito histórico, escravidão com o negro, escravidão com a ação da mulher, por exemplo. Não é escrava do lar, ela é heroína do lar. É tão nobre quanto a ação do homem que labuta das 5 da manhã até as 7 da noite, lá no sítio, como a gente faz até hoje. Eu vou plantar pinos lá no mato, lá fora, embora eu tenha 86 anos. Porque a nobre do cidadão é ter virtude, coragem, vontade de lutar. E quem luta do meu lado? Meus irmãos negros, que tu conhece. Entendeu? Somos uma unidade. E essa unidade tem que ser preservada e eliminar esses preconceitos ridículos, até mesmo dos que usam na política essa coisa nojenta, assim, depressiva, degradante, de querer usar o fraco para jogar contra o forte, como se força fosse negativo. Virtude, que é positivo, e não degradação. Muito. Essa que é a verdade. Nós temos que vencer esses preconceitos e lutar para que a gente seja realmente uma grande família, brancos e negros, pardos, mulatos, italianos, alemães, originários de quaisquer ponto do universo. Amarelo, vermelho, seja o que for, né, professor? Nós ficamos muito felizes com a sua explanação, com a sua orientação para o nosso telespectador, pois nós precisamos clarificar a informação correta e idônea de quem tem dentro da sua origem um estudo, e é também a vivência e a experiência prática da vida, e que vivenciou todas essas questões cronológicas também dentro da sua prática. Então, ficamos muito felizes de poder entregar ao telespectador essa informação e clarificar o nosso telespectador quanto a essa confusão
que é proposital, muitas vezes, estratégica política, para enfraquecer. Porque os povos unidos, eles são força. E é o grande erro, é diminuir, é criar divisões, é criar insegurança, medos, preconceitos para enfraquecer a própria unidade. Justificar as próprias fraquezas dos que pretendem se representar o povo. Isso, na realidade, usam o povo, usam a boa-fé das pessoas. Porque o povo unido jamais será vencido. Isso aí.